Acordo sobre cereais ucranianos novamente em risco. Moscovo exige desbloqueio de produtos agrícolas e fertilizantes russos. Dia de greve geral em França. Sindicatos pedem aumento de salários para fazer face à subida da inflação. Liz Truss pede desculpas e mantém-se à frente do governo britânico. O novo ministro das Finanças quer poupar 36 mil milhões de euros por ano. Haiti pede desesperadamente envio de Força Armada Internacional para responder à crise no país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está dividido. As exportações de cereais ucranianos podem estar novamente em risco. Aproxima-se o fim do prazo do compromisso alcançado em julho, válido por 4 meses, e a Rússia reclama as contrapartidas. Isso mesmo foi comunicado em Moscovo ao enviado da ONU, Martin Griffiths, a quem foi dito que o acordo assinado em Istambul pode ser prolongado, mas só se os países ocidentais levantarem restrições sobre as exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos. Na verdade, o entendimento supervisionado pela ONU já o previa, mas o Kremlin garante que essa parte do acordo nunca foi cumprida. Na segunda metade de novembro, o compromisso deixa de ter efeito. As equipas de António Guterres estão mobilizadas numa corrida contra o tempo. O desbloqueio dos cereais ucranianos ajudou a atenuar a ameaça de uma crise alimentar à escala mundial e o agravamento das condições de vida nos países mais pobres. As forças russas lançaram esta manhã um novo ataque aéreo contra Kiev. O gabinete da presidência diz que houve 3 explosões numa infraestrutura elétrica na parte da capital ucraniana, situada na margem esquerda do rio Dnieper. A imprensa local fala em partes da cidade que estão sem eletricidade. Ao mesmo tempo, prosseguem os ataques em diferentes regiões no leste e no sul do país. Kiev acusou a Rússia, entretanto, de raptar 2 funcionários da central nuclear de Zaporizhia. A Rússia libertou 108 mulheres ucranianas naquela que é considerada uma das maiores trocas de prisioneiros entre Kiev e Moscovo desde o início da guerra. A mais velha do grupo tem 62 anos e a mais jovem 21, 12 delas são civis. Em troca, a Rússia recebeu 80 marinheiros civis e 30 militares. A comissária russa para os direitos humanos encontrou pela primeira vez o homólogo da Ucrânia. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky garantiu que não estão esquecidos os ucranianos que foram capturados antes da guerra e prometeu fazer os possíveis para trazê-los de volta. No terreno, prosseguem as hostilidades. Na noite passada, houve mais ataques com drones russos em Kiev. Os serviços de emergência tentaram evacuar vários edifícios e resgatar residentes. Os russos querem trazer a depressão para a Ucrânia, mas, em vez disso, as pessoas estão bastante revoltadas e querem defender a cidade natal, o seu país. Em Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, as autoridades, diz o ministro do Interior, já exumaram mais de 600 corpos civis após a retirada das tropas russas. A queda de um avião militar sobre um edifício residencial no sul da Rússia provocou pelo menos 13 mortos e 2 dezenas de feridos. Mais de 3 centenas de residentes tiveram de ser deslocados. O avião de caça despenhou-se acidentalmente durante um voo de treino. Um dos motores explodiu, sendo que os pilotos conseguiram ejetar-se. Tudo isto aconteceu na localidade de Yeysk, junto ao Mar de Azov. A colisão com o prédio e o subsequente derramamento de combustível provocaram um incêndio que se alastrou aos 9 andares do edifício. As operações de resgate permitiram colocar a salvo 68 moradores. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que seja providenciada toda a assistência necessária aos familiares das vítimas.
Dia de greve geral em França, são muitos os setores implicados, transportes, energia, serviços públicos em geral, etc. Mas, de acordo com dados oficiais, a mobilização não está a ser expressiva. Na educação rondava, ao início da tarde, os 6%. O aumento da inflação e o facto de os salários não acompanharem essa evolução é o principal motivo para este movimento social, com manifestações previstas em diversas cidades do país, convocado por sindicatos. A questão dos salários é partilhada por todos. Hoje é um dia de greve interprofissional. Assistimos mesmo a greves na Disney, por exemplo. Apesar do aumento do salário mínimo, o final do mês continua a ser difícil. Portanto, precisamos de outro aumento. A greve acontece quando o país vive ainda uma crise de combustíveis que se espera termine nos próximos dias. Uma paralisação nas refinarias francesas levou o presidente Emmanuel Macron a decretar requisições civis quando muitas das estações do país já não tinham carburantes, para limitar o impacto desta mobilização. Para os que dizem que Liz Truss devia abandonar Downing Street após 6 turbulentas semanas à frente do governo britânico, a primeira-ministra respondeu com uma entrevista para garantir que fica onde está. Isto depois de mudar de ministro das Finanças e dar uma reviravolta completa ao plano de redução de impostos. Reconheço que cometemos erros. Peço desculpa por esses erros, mas já os resolvi. Nomeei um novo ministro. Recuperamos a estabilidade económica e a disciplina orçamental. Cortar na despesa pública e aumentar impostos sobre as empresas são medidas na base do novo plano de crescimento destinado a acalmar os mercados. Somos um país que financia as promessas que faz e paga as suas dívidas. Quando isso é colocado em questão, como tem sido, este governo toma as decisões necessárias para garantir que haja confiança nas nossas contas públicas e isso implica decisões muito difíceis. Com eleições legislativas daqui a 2 anos, a grande questão continua a ser se Truss vai chegar até lá enquanto testa formatos para renovar a credibilidade económica do Reino Unido. O pedido do Haiti para o envio de uma força armada internacional divide o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país mergulhou numa crise humanitária, com gangues de criminosos armados a bloquear o combustível desde meados de setembro, o que atirou a nação para o abismo. Tenho a delicada missão de trazer ao Conselho de Segurança das Nações Unidas o pedido de socorro de todo o povo do Haiti que está a sofrer e de dizer alto e bom som que o povo do Haiti não está a viver, está a sobreviver. Falo em nome de 4 milhões de crianças que também não podem ir à escola por causa da violência de gangues armados. O secretário-geral da ONU fala num absoluto pesadelo, visível nas ruas do país, castigado pela inflação, onde há protestos constantes. O bloqueio de combustível está a afetar os hospitais e fornecedores de água do país, aos quais se soma um surto de cólera que requer boa hidratação. A doença voltou ao Haiti depois de 3 anos de ausência. Já há mais de 60 casos confirmados, centenas de casos suspeitos e mais de 20 mortos. A autoridade palestiniana congratulou-se pela decisão da Austrália, que anunciou que deixa de reconhecer Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Enquanto não houver um acordo em negociações de paz, esse estatuto pertencerá a Tel Aviv, diz o governo de Canberra. O primeiro-ministro israelita Yair Lapid veio prontamente contestar a deliberação e convocou o embaixador australiano. O advogado austríaco Volker Turk assumiu oficialmente o cargo de Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. Nomeado no início de setembro, Turk sucede à ex-presidente chilena Michelle Bachelet, que deixou o posto no fim de agosto. Turk assumiu funções com uma mensagem centrada na guerra na Ucrânia, pedindo nomeadamente o fim dos ataques com drones contra civis. O escritor Shian Karunatilaka, do Sri Lanka, foi galardoado com o Booker Prize, uma das mais prestigiadas distinções literárias do mundo.
pelo livro The Seven Moons of Mali Almeida. A obra é apresentada como uma sátira em torno de um fotógrafo que acorda morto durante a guerra civil no Sri Lanka nos anos 90.